Que bom que você está aqui nessa noite para adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. É maravilhoso servir a Deus. Todos os dias eu me pego pensando nisso. Às vezes, diante das lutas, nós passamos por algumas crises de desânimo e pensamos: o que eu estou fazendo? Ao mesmo tempo, nasce em nosso coração aquela vontade de caminhar, de prosseguir, e então recuperamos o ânimo no Senhor, e somos fortalecidos para continuar nessa jornada, porque temos a certeza de que Deus nos escolheu para um propósito maior. Deus nos chamou para um propósito maior. Portanto, você não está aqui à toa nessa noite. Deus te trouxe a este lugar e Ele vai falar ao seu coração. Ele vai falar com você, porque Deus ainda fala. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Livro de Josué, capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 9, será a nossa leitura dessa noite. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nessa noite, eu quero pregar subordinado ao tema: chegou o momento de atravessar o seu Jordão. Quantos aqui querem atravessar o seu Jordão nessa noite? E para poder trazer esta palavra, eu queria trazer à sua memória uma promessa de Deus. Um dia, lá em Ur dos Caldeus, Deus falou com um homem chamado Abrão. E Deus lhe disse: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa. Este homem, ouvindo a voz do Senhor, ele sai confiando que aquilo iria acontecer. É interessante que ele sai dali cheio de fé. Ele não sabia que terra era essa, ele não sabia onde ele iria chegar. O que ele sabia é que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, havia lhe feito uma promessa. E então ele sai e vai seguindo o seu caminho. Conhecemos a história e sabemos que Abraão foi um homem muito importante. É chamado pai da fé.
Começa com o seu nome Abrão e depois tem o seu nome mudado para Abraão, pai de multidões. Abraão foi um homem muito abençoado pelo Senhor. E depois de sua morte, nós temos esta promessa confirmada em Isaque, seu filho. Depois de Isaque, nós temos esta promessa confirmada também em Jacó. Jacó é um homem abençoado, tem 12 filhos e uma filha. Dentre os seus 12 filhos, um deles se destaca e ele vive no Egito. Vivendo no Egito, ele é governador daquela terra. Deus o abençoa. O seu nome era José. José fica ali por um tempo. E depois da morte de José, com as mudanças dos faraós, o povo hebreu começa a ser escravizado. O povo hebreu começa a sofrer. Mais de 400 anos se passam. O povo hebreu está sob sofrimento. O povo está sob angústia. O povo está sobrecarregado. O povo está sofrendo naquele lugar e começa a clamar ao Senhor. Deus ouve o clamor do seu povo lá no meio do Egito. E quando Deus ouve o clamor do seu povo, Deus resolve levantar um homem. O seu nome tirado das águas. O seu nome Moisés. Moisés é preservado por Deus. Sendo ele preservado por Deus, ele então cresce. E um dia Deus o chama. No Êxodo capítulo 3, nós temos o chamado de Moisés para que ele possa cumprir a sua missão. A sua missão é retirar aquele povo da terra do Egito e levar para a terra prometida lá em Abraão. A sua missão é sair dali com aquele povo para o meio do deserto e depois do deserto conquistar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Moisés é chamado pelo Senhor de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Ele está cuidando do rebanho do seu sogro e de repente ele se depara com uma sarça ardendo em fogo. É interessante que havia um mistério de Deus ali. A sarça ardia, mas não se consumia. E então do meio da sarça, uma voz fala com aquele homem e diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é uma terra santa. Ele então tira as sandálias dos seus pés e ele então ouve a mensagem do Senhor. O texto bíblico nos diz que ele fica um pouco com medo, ele fica um pouco preocupado, e por um momento ele diz: Senhor, e se o povo não acreditar que eu sou enviado pelo Senhor? Deus então diz a ele: diga que o eu sou te mandou. Eu sou o que sou está com você. E se o eu sou o que sou está com você, você vai ter sucesso na sua caminhada, na sua tarefa, na sua missão. Ele então sai confiante dali, cheio de confiança. Ele chega diante do povo e Deus o confirma como um líder para a nação de Israel. Chega diante de Faraó e nós conhecemos a história. 10 pragas são lançadas sobre o Egito. Sofrimento, dor naquela terra. Tudo porque um homem queria se comparar ao Deus de Israel. Tudo porque um homem queria se igualar ao Criador do universo. E se tem uma coisa que Deus não faz, é dividir a sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Deus pertence a glória, a Deus pertence a honra, a Deus pertence o louvor, a Deus pertence toda a adoração. E se eu fosse você, eu aproveitava o momento de culto aqui nessa noite, até porque o culto não é para os homens, o culto é para Deus. Eu já adorava esse Deus maravilhoso. Se eu fosse você, eu já aproveitava este momento e levantava a mão e já soltava aquele grito de glória que só você sabe fazer. Se eu fosse você, eu já olhava para o alto e dizia: Deus, Tu és maravilhoso, é por isso que eu estou aqui neste lugar. Adore ao Senhor nesta noite, porque só Ele deve ser dada a glória e o louvor. Pois bem, Deus não divide a sua glória com ninguém. O povo sai e vai para o deserto. Aí o Voz da Verdade aproveitou esta passagem bíblica e compôs aquela bela música: um povo em pleno deserto, e não havia doente. Maná que vinha do céu
matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, sapatos não envelheciam, e por aí vai. Deus preservou aquele povo no meio do deserto. Faraó não entendia nada. Como pode? Esse povo vai adorar no meio do deserto. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. No meio do deserto, eles estão prestando culto a Deus. No meio do deserto, eles estão vendo coisas extraordinárias da parte do Todo-Poderoso. E agora, quando eles estão chegando na terra prometida, Moisés avista a terra. E Deus diz a ele: você não vai entrar lá. Você só vai ver a terra. Você não vai entrar nela. Moisés morre. Não sabemos até hoje aonde está o corpo de Moisés. Entendemos que o próprio Deus o sepultou, o levou para uma dimensão desconhecida. Não sabemos. O que sabemos é que o Senhor recolhe Moisés. Mas no lugar de Moisés iria ficar alguém. Este alguém já estava sendo treinado. Moisés já tinha conhecimento disso. Este alguém era Josué. Josué é chamado para assumir o lugar de Moisés. E diz o texto bíblico, no livro que leva o seu nome: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Deus falou com Josué. O que Deus falou com Josué? Josué, é chegada a hora de conquistar. Josué é o livro da conquista. Josué, é chegada a hora de cruzar o Jordão. É chegado o momento de atravessar o Jordão. É chegado o momento de passar para o outro lado. Josué, é chegado o tempo de conquistar a terra que eu prometi desde Abraão. Moisés já morreu. Você precisa se dispor. Você precisa passar este Jordão. Surge uma pergunta: o que é preciso para atravessar o meu Jordão? O que é preciso para você atravessar o seu Jordão? Em primeiro lugar, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Vou repetir: é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Quantos aqui acreditam que Deus está no controle? Os homens podem perder o controle de uma situação, mas o Deus que eu e você servimos jamais perde o controle da situação. Ele é soberano, Ele tem todo o poder. É preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Moisés está morto, uma crise real está instalada. O líder maior morreu. Aquele que era o sustento, a força para aquele povo, se foi. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. A crise chega naquele lugar. E eu quero te dizer que a crise vem sobre todos. Se olharmos para o contexto atual, nós vamos perceber isso com muita clareza diante dos nossos olhos. O mundo está em crise. Uma crise que parece não ter mais fim. Toda vez que você tem acesso a alguma informação, o que você ouve são más notícias, como o André disse no início. Notícias ruins. A violência está ao nosso redor. As pessoas não têm mais sossego. Falta paz nos corações. Sofrimento, angústia, crises e mais crises.
A crise está instalada, mas Deus continua no controle da situação. Moisés está morto, mas Deus continua no trono. Os problemas existem. A nação de Israel vai enfrentar um grande problema, mas Deus continua no trono. Sabe por quê? Porque Deus não é rei. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ninguém pode destronar o nosso Deus. Ele está no seu santo e sublime trono. Deus está no trono. Por isso, a obra continua. Diga assim comigo: a obra continua. A obra não para, a obra continua. Deus tem seus caminhos. Precisamos assumir o nosso papel na história. Eu estou falando com pessoas aqui que até agora estavam pensando: será que eu realmente tenho um chamado? Será que eu realmente tenho uma vocação? Ei, você tem uma vocação, você tem um chamado. Talvez você não descobriu ainda, mas você vai descobrir, porque você é útil para o reino de Deus. Você é útil para o reino de Deus. Às vezes nós damos desculpas, dizendo para Deus que nós não estamos preparados. Ficamos preocupados. A obra continua. E você pode ser um instrumento de Deus para esta obra continuar a cada dia. Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos. Mozart já havia sido consagrado como o grande gênio da música, ainda muito jovem. Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos. Lutero iniciou a reforma com 38 anos. Calvino inicia sua reforma também aos 21 anos. Billy Graham, aos 40 anos, já havia viajado o mundo pregando a palavra de Deus. Por que Deus não pode te usar? Por que você não pode ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso? Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão. O povo precisa conquistar a terra prometida, porque a obra continua. É preciso tirar os olhos da crise e acreditar que Deus está no controle dia após dia. John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão pecado, não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Asper Green Simonton morre aos 34 anos, e ele disse para sua irmã: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. A obra continua. Não olhe para a crise, mas acredite que Deus está no controle de toda a situação. O que eu preciso fazer para atravessar o meu Jordão? Segundo lugar, precisamos sair do deserto e olhar para os novos desafios. Eu preciso sair do deserto e olhar para os novos desafios. O deserto fala de esterilidade. O deserto fala de um lugar onde nada produz, não há produção. O deserto não pode ser o nosso paradeiro. Esse povo que estava com Moisés, muitos devido à sua incredulidade, morreram no deserto, porque não creram nas promessas de Deus. Por isso morreram no deserto. Para atravessar o nosso Jordão, nós precisamos fitar os olhos nos desafios que se apresentam, porque o Jordão precisa ser atravessado. Não dá para parar em frente ao Jordão e ficar parado. Não dá para ficar no meio do deserto, porque deserto é lugar de morte, é lugar de sofrimento, é lugar de angústia. Precisamos seguir em frente, precisamos ir adiante, precisamos cruzar o Jordão. Você pode cruzar o seu Jordão,
Você pode tomar posse da sua terra prometida. Esse pode ser o tempo da sua vitória. Vitória na vida familiar, vitória na vida financeira, vitória na vida espiritual. Quem sabe hoje é o dia da sua vitória. Quem sabe hoje é o dia que você vai atravessar o seu Jordão e vai chegar lá do outro lado para conquistar a terra prometida. Quem sabe? John Wesley pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Segundo alguns estudiosos, ele viajou cerca de 200 mil quilômetros a cavalo, pregando a palavra, levando a palavra. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a fixar os olhos nos desafios. Ele aprendeu que em Deus ele poderia cruzar o seu Jordão. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Se eu estou olhando para os desafios, se eu estou saindo do deserto, as cidades fortificadas precisam ser conquistadas. E para isso, eu preciso compreender que Deus estará comigo. Porque o nosso Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. E se você acredita que Ele é Deus, levante a sua mão para o alto e dê glória a esse Deus maravilhoso, porque Ele está presente aqui nesta reunião. E o tempo de agir é agora. A vida não é um ensaio. A vida é real. Só temos uma vida. Não temos 7 vidas. Temos apenas uma vida. É por isso que devemos olhar para os desafios, saindo do deserto e crendo que o Eterno está conosco o tempo todo. E que nós vamos atravessar o nosso Jordão e vamos conquistar as cidades fortificadas, porque a boa mão de Deus vai nos guiar. O que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. É a nossa missão, é a nossa tarefa. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos desromantizar a vida, pois a promessa de Deus, a promessa da terra prometida, é algo que vai acontecer. Mas nós precisamos compreender que temos que lutar, temos que batalhar, não podemos desistir, não podemos parar, porque entre nós e os nossos sonhos sempre haverá um Jordão, sempre haverá esse momento onde um obstáculo se apresentará. Isso sempre vai acontecer. Na história foi assim. E até os dias atuais é desse jeito. Não há vitória sem luta. Não há. Todos que têm uma vitória é porque lutaram muito, batalharam para conseguir. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão. Talvez uma pessoa, talvez uma doença, talvez um relacionamento quebrado, talvez um problema financeiro, talvez um pecado, talvez um sonho não realizado. São obstáculos que pode ser o seu Jordão.
Talvez você esteja passando por isso. Enquanto eu estou pregando, Deus está falando com você. E você está percebendo que você precisa seguir em frente. Você tem que atravessar isso. Você não pode ficar preso a isso. A vitória vem de Deus, mas a luta é sua. Batalhe, não pare, siga em frente, porque o Senhor vai colocar na sua boca um novo cântico daqui a pouco. E você vai dizer: como foi que eu consegui vencer? Você vai conseguir atravessar o seu Jordão. E a ponte para atravessar o Jordão é a nossa fé. Quantos têm fé aqui? Deixa eu ver. Aleluia. É a nossa fé. Eu preciso ser uma pessoa cheia de fé. Charles Spurgeon sempre exerceu suas múltiplas atividades quando estava doente. Sofria de gota e atravessava profundas crises de depressão. Mas sempre continuou trabalhando pelo reino, em prol do reino de Deus. Um dia, ele teve um sonho. O sonho era construir uma igreja que comportasse 5.500 pessoas. Chamou 23 dos seus liderados que lhe ajudavam naquela obra. E desses sobraram apenas 7 com ele. Os demais desistiram. Ele mesmo, com suas limitações, começou o projeto. O projeto foi em frente. E durante 30 anos, depois de ele construir o templo estava lotado. Todos os domingos, pela manhã e pela noite, o tabernáculo metropolitano de Londres estava cheio. Ele tinha o seu Jordão para atravessar. E o seu Jordão, mesmo sendo um obstáculo, não lhe impediu de seguir em frente. Ele acreditou que em Deus ele conseguiria conquistar a sua terra prometida. Acredite, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas nós temos que cruzar o Jordão. Há sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é o Jordão que coloca as águas dos mares nas palmas das suas mãos? O que é o Jordão para Deus? Não é nada. Você pode atravessar o seu Jordão, porque Deus está com você. A vitória vem de Deus. A vitória não vem da nossa força, embora tenhamos que nos esforçar. Saber que a vitória vem do Senhor nos torna destemidos. Quando cremos nisso, todo medo vai embora. E nasce em nosso coração uma coragem para enfrentarmos a vida, para seguirmos adiante. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Podemos até dizer para os Golias da vida: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, porque Ele está comigo. Fique em pé nessa noite. Ministério de louvor. Aleluia. Ele está com você. Chegou o tempo. Chegou o momento de atravessar o seu Jordão. Chegou esse tempo. Há uma terra prometida para você. Eu poderia ir mais além ainda e concluir dizendo que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos anseio para atravessar o Jordão de uma vez por todas.
Um dia isso vai acontecer. Um dia, todos os Jordões da nossa vida serão atravessados. E nós estaremos para sempre na Canaã celestial. Aquele lugar que Deus nos prometeu. Aquele lugar que um dia nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Vamos louvar a Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos. Você que pode, levante uma das suas mãos para o alto. Isso. Fique com a sua mão levantada. A unção de Deus é forte sobre nós aqui nessa noite. Deus está renovando vidas nesse lugar. Você vai atravessar o seu Jordão, fica tranquilo. É só tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. É só sair do deserto e olhar para os novos desafios, confiando no eterno. É só compreender que a vitória vem de Deus, mas você ainda precisa lutar. Diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você não está só. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível, canta com desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Ele não desiste de você. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Com seus olhos fechados nesse momento. Oh, Ramakanta Rablashuria Malagasha. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Você está percebendo que essa atmosfera já mudou? Deus está te visitando aqui nessa noite. Deus entrega em sua mão a conquista de algo que você pensou que não iria conseguir. Escute bem o que eu estou te dizendo. Nós estamos numa quinta profética e o Senhor Deus me leva a dizer isso a você. Deus está entregando uma conquista que você pensou que seria impossível, porque à sua frente tem um Jordão. Pior, esse Jordão está em época de cheia, como estava o Jordão lá que Josué teve que atravessar. E você não sabe o que fazer, mas o Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar, vai abrir o Jordão para você atravessar do outro lado. E você sabe que a cidade é fortificada, você sabe que é muito complicado, mas o Senhor Deus vai fazer você atravessar o Jordão. E quando você chegar do outro lado, escute bem, com um brado de vitória, as muralhas cairão e você vai começar a conquistar a sua terra prometida. O Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
prevalecer, Deus do impossível. Aleluia, levante sua mão, diga assim: quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Você pode declarar nessa noite. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não és consolo, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Na mão da pessoa que está ao teu lado, eu queria que você orasse por ela em nome de Jesus. Talvez você está ao lado de alguém que precise passar no Jordão nessa noite em nome de Jesus. E você é profeta de Deus na vida dela, na vida dele. Se você está só, procura alguém para você orar junto. Também procura alguém para você orar junto. Veja alguém que está sozinho aí. Amém? Aleluia. Ori alabaxere, calabassuri, andalabaxere, andalamanai. Você pode orar por ele. Você pode abençoar a vida dele nessa noite em nome de Jesus. Peço que o Senhor o renove, peço que o Senhor o fortaleça. Oh, yalabaxere, candalabassuri, andalabaxere, andalabassuri, andalamanaia. Aleluia, deixa Deus te usar na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém, seja profeta de Deus, seja boca de Deus na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Participou da ceia no domingo e ontem nós vamos estar ministrando a ceia aqui após o culto. O presbítero Luiz Alberto vai estar ministrando a ceia para você. Você pode chegar aqui na frente, amém? O presbítero Antônio Guerreiro vai estar orando neste momento. O pastor Rogério. Amém, glória a Deus. Som. Ô querido, queria aproveitar o gancho ali do pastor, mas eu vou aqui com o nosso grande representante. Aqui na ceia no domingo passado e no batismo, quem esteve presente, às vezes a igreja fica, olha, quem está batizando ali, quem está batizando aqui, e muito de nós ali no banco, olha, não sei quem está batizando não, que Deus está abençoando essa igreja de tal forma que chegamos no batismo e nem sabemos quem está batizando assim de nome. Então eu queria aproveitar aqui, hoje que nos coube ministrar o louvor e dar as boas-vindas aqui para os novos integrantes aqui do louvor. Eu queria fazer isso antes de terminar o culto, né? Os demais, como diz um servo de Deus, só tem dinossauro aí. Então quero apresentar o André, que todo mundo já conhece, estava aqui, deu a palavra aqui no louvor hoje, a Jennifer, Priscila, né, também, o Israel lá no baixo e o Isaac lá na bateria, tá? Que bênção, esse menino ali, ó,
O Isaac, tá? Ele é filho aqui dessa igreja, o irmão Antônio, como sempre fala de suas filhas aqui. O Isaac era pequenininho aqui, filho de um dos ministros de louvor aqui nos tempos antigos, do decano aqui. E Fabrício. Isso mesmo. Então eu não poderia deixar de passar em branco esse dia memorável. E estamos integrando um louvor aqui. Cada vez mais essa igreja está rica e abençoada na graça de Cristo. Obrigado, meu irmão. Deus que abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor, né? Por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. A palavra de Deus nos orienta a sermos gratos, né? Então, uma das minhas orações é agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da igreja, né? E na nossa família. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já tem nos concedido, Pai, pelos dias vividos, pela saúde, pela paz e acima de tudo, porque a Tua palavra, Senhor, tem entrado em nossos corações, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, ó Deus, e nós estamos aguardando a volta maravilhosa do Senhor Jesus, quando virá buscar a sua igreja, ó Pai. Que cada vida que está aqui nesta noite possa ter esse propósito, essa convicção, Senhor, que nós estamos aqui de passagem, mas o importante será a vinda do Senhor Jesus para levar o teu povo para morar no céu, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.